Bom dia! Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Frente e Verso. Obrigada por estar conosco. Estamos com a convidada Roseli Lima, que é do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, e com a Cássia Ruda, que é enfermeira e já trabalhou aqui na área da saúde no nosso município de Guarulhos. Meninas, bom dia! Prazer imenso estar aqui mais uma vez com você, Sandra. É um prazer sempre estar levando para a TV, para as mulheres guarulhenses, um pouquinho, né, do conhecimento e buscar também com as companheiras aqui. Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, a você e o meu presidente José Pereira, do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Obrigada, Roseli. Cássia, seja bem-vinda. Obrigada, Sandra. Satisfação em estar aqui. Agradeço o convite e aberta para a troca. Tá certo. Cássia, conta um pouquinho da sua jornada e as suas experiências dentro desta área da saúde. Bom, o interesse pela área da saúde, ele surgiu quando meu finado pai, Celso Franco Arruda, faleceu. E eu acompanhei diretamente, 45 dias, no Hospital Bom Clima, o processo dele de adoecimento e falecimento, porque depois que ele saiu, 3 dias, no terceiro ele faleceu. Lá eu conheci uma enfermeira, que eu não me recordo o nome agora, que me ajudou a superar o momento de olhar o meu pai no devaneio após o acidente vascular cerebral, que é o chamado derrame, de, por exemplo, falar assim para mim: filha, tira o helicóptero dali, que está fazendo barulho, o pai precisa dormir. Eu, no início, não ia. E aí ele dizia assim para mim: o filho, o pai não pediu para você tirar o helicóptero? Pensava comigo: tá bom, pai. E ia mesmo. E fazia uma cena. Só que aquilo me fazia sofrer. E eu fui para o banheiro, ia para o banheiro e chorava. Um dia, ela entrou, não me recordo o nome, eu queria tanto fazer justiça a ela. Enfim, eu fui, deixei o banheiro aberto e ela entrou. Ela disse: por que você está chorando, né? Eu falei assim: porque eu não sei, o que aconteceu? O que é o meu pai hoje? O que está acontecendo, né? Essa mudança. E ela, então, falou para mim: Cássia, olha, que bom que o seu pai não consegue ter lucidez nesse momento. Pelo que você já me falou dele, eu já tinha conversado com ela, ele sempre foi um homem muito ativo, muito de luta. Então, se ele estivesse consciente e se visse nesta condição, ele sofreria muito. Então, entre você no universo dele. Então, o interesse pela área, na época eu estava em dúvida entre a enfermagem, a assistência social e o direito. E, com essa experiência, após o óbito do meu pai, eu decidi que seria enfermagem, né? Caminhei, aí eu já conhecia, eu tinha participação em movimento social, porque eu gostava muito, né, de estar muito ativa, hoje um pouco mais reclusa, né, recuada, mas sempre estive presente. E fiz a faculdade, conheci colegas que viraram amigos ali na região do Paraíso. Conheci o movimento de saúde. E assim, então, quando terminei, na Coordenadoria da Mulher e da Igualdade Racial, na ocasião, já estava sendo direcionada para tratar nas questões de saúde da população negra. E, quando terminei a faculdade, tive a oportunidade, Guarulhos, na época, tinha organização social de saúde na atenção básica, tive a oportunidade de passar por um processo seletivo e atuar como enfermeira na UBS Bananal. Ah, que oportunidade boa. Foi. Né? Boa. Dali, como eu tinha muita incursão, como disse, de mobilização, de movimento social, eu participei da Conferência das Cidades, acho que foi, se me recordo, 2001, foi muito bem preparada. Na ocasião, o prefeito era o Eloy. E lá eu conheci o Dr. Paulo Capucci, um grande gestor. Mas eu o conheci ali no debate. Eu lembro que eu até coloquei umas agendas no grupo, na sala, coloquei umas questões da saúde e
ao final, eu tive a oportunidade de sentar próximo a ele, a questões aí do universo, né? Penso eu, que a gente não tem comando, né? Lúcia Helena, uma grande companheira, que já foi conselheira do Conselho Municipal de Saúde, próxima, disse a ele, ela trabalha conosco, ela está na saúde pela organização social, e ele tinha gostado das colocações, ele falou, mas isso você vai defender, né? Eu falei, sim, e o que o senhor acha? Isso, o poder público banca isso? Então, eu lembro que eu usei esse termo, né? Até pedi desculpa, o senhor me desculpa a intimidade, mas banca esse negócio. Ele coloca aí, isso aí não é com você, é comigo, né? Aí eu falei, Bom incentivo, né? eu falei, tá certo. Depois de um tempo, como eu trabalhei com Edna Roland, as questões do universo, Edna conhecia o Dr. Paulo, e uns dois, um dia, dialogando, enfim, ele trouxe a fala da minha... Chegaram ao meu nome. Eu não me recordo como foi. Chegaram a me... Isso. Chegaram ao meu nome. E eu lembro que, ainda atuando na UBS Bananal, ele me chamou para dialogar a questão de tráfico de pessoas. Eu disse a ele, doutor Paulo, eu sou uma aprendiz em tráfico de pessoas. Eu não sou uma pessoa para representar a secretaria. Eu estou aprendendo e eu estou abrindo porta agora no exercício profissional aqui no Bananal, na unidade de saúde. Não fui. E você não foi? Não fui. E esse assunto foi tratado. Eu tive acesso na Secretaria de Assistência Social. A saúde, como ele tem uma visão muito ampliada, ele quis trazer o debate transversal desse tema para a saúde, para as políticas públicas em saúde. Porque essas pessoas também precisam de cuidado, né? Sim. Então, ele tinha uma visão muito, muito ampla da prática e da gestão em saúde. Aí passou um tempo, continuei atuando na UBS Bananal, eis que ele me chamou de novo, porque ele falou, Cássia, eu quero desenvolver a questão de raça e etnia, transversal, projeto raça e etnia, projetos prioritários na ocasião, tinha a questão de gênero, e você pode estar conosco aqui uma vez na semana, 2 vezes, para a gente iniciar essa articulação na Secretaria da Saúde, lógico, administrativamente primeiro, e aí assim, ganhando espaço, enfim, aí é você que tem que fazer acontecer. Falei, ele era grande. assim, ele era muito bom, e ele confiava. Era um desafio, ao mesmo tempo, dava oportunidade para crescer. Assim, eu fui caminhando nessa questão de raça e etnia, fiquei. Chegou um momento que eu não consegui conciliar assistência na unidade básica de saúde com essa pasta, pedi para saí. Aí assumiu uma colega maravilhosa, a Eide, continua hoje na Secretaria da Saúde, uma grande parceira, né? E foi assim que conseguimos colocar dentro do Plano Municipal de Saúde. Foi fazendo essa parceria que eu comecei, ela deu continuidade, promovendo o debate interno. Isso deu força para que chegássemos hoje nesse grupo de trabalho de saúde da população negra. Chegando no contemporâneo, eu fui caminhando, e assim a saúde foi também incorporando o debate, e fui ficando pelo Departamento Regional de Saúde São João Bom Sucesso como uma referência daquela região para o debate de saúde da população negra na saúde, na Secretaria da Saúde. Agora, uma questão aqui. Grande luta, né? Uma luta e tanto, e um crescimento. Aí vai muito fazer, bom. vai aprendendo, vai tendo acesso verdade. a muitas histórias. Muitas pessoas vão fazendo o seu testemunho e, ao mesmo tempo, Sim. levando a reflexão. E você, Roseli? Roseli, você é dos sindicatos metalúrgicos, você esteve conosco em uma outra entrevista, junto com outra sindicalista. Você é nascida aqui em Guarulhos? Você é de Guarulhos? Eu sou nascida aqui em Guarulhos. Eu acho que o carinho por Guarulhos ainda é maior quando você quer ir para a luta e você sabe que nasceu nessa cidade, você quer ver crescer
O assunto saúde foge, porque o sindicalista é uma correria tão grande, a gente está a par de todos os assuntos. Então, para mim, é uma oportunidade estar aqui com você, para a gente saber um pouquinho mais, esclarecer algumas dúvidas. Mas como guarulhense, desculpe Sim. lhe cortar, mas como guarulhense, na saúde, o que você vê? Você tem irmãos, tem sua mãe, a saúde aqui sua, ela é voltada ao SUS ou é saúde privada? Eu acho que, como um bom guarulhense, a maioria conhece o Hospital HMU. Então, principalmente um tempo atrás, que era pior ainda. Então, por ver minha mãe, muitas das vezes, numa maca, no corredor, infelizmente, o atendimento precário, eu consegui que minha mãe fosse fazer parte de um convênio, porque, infelizmente, ainda a deficiência da nossa saúde pública ainda está doente. Eu acho que precisa, a saúde tem que dar uma melhora muito grande, porque eu acho que a saúde pública, isso daí é os nossos governantes que têm que fazer por onde toda a população tenha direito à saúde, tenha direito à saúde pública. Acho que está muito ainda precário, acho que tem que ter um crescimento muito grande e nossos governantes têm que se atentar, porque sem saúde, sem educação... E sem emprego, e né? sem emprego que é o agora. Pior, porque você ainda, com a graça do bom Exatamente. Deus, está nativa, está trabalhando. E temos aí 14,5 milhões de desempregados. Como eu bem disse, eu não falo desempregado, eu falo disponível ao mercado, que pesa menos, mas pesa um pouco menos, mas não deixa de ser pesado. Mas imagine, 14,5 pessoas disponíveis ao mercado, como pode adquirir um plano de saúde, que também não é barato. Exatamente. Porque quanto mais jovem vai ficando, maior é o valor, né, que você tem que desembolsar na sua mensalidade num plano de saúde. E existe, até mesmo pelos conhecimentos da Cássia, um recorte da saúde quando se fala da população negra, que foi um dos estudos que você fez. Então, até por isso mesmo, a nossa amiga Roseli, que está aqui, que também tem a sua procedência na sua árvore com o maior prazer. Tem realmente a descendência, a matriz africana. Eu gostaria que você falasse, desse início a esta fala, que iremos continuar após o intervalo, sobre as doenças que atingem a população negra, quais nós temos conhecimento, quais não, e o que mais nós poderemos estar falando sobre essas patologias dentro do seu conhecimento e lançar aí reflexões para que possamos falar com mais e mais pessoas e trazer isso em pauta. Como você bem falou, os debates se faz necessário. Através dos debates, levamos esclarecimentos para você, guarulhense, e levamos esclarecimentos para todos que aqui estão. Porque não havendo debate, não há conhecimento. Então, eu só peço que no próximo bloco entraremos com este assunto. Eu aguardo você. Até já. Estamos aqui de volta com as nossas convidadas Cássia Arruda e Roseli Lima para darmos continuidade no nosso assunto sobre saúde. Cássia, no bloco anterior havíamos falado sobre algumas patologias que envolvem os afrodescendentes, como assim falam, certo? Mas o povo negro. Você poderia nos dar alguns nomes para explicar o que vem a ser alguma dessas patologias? Sim. Penso que antes é necessário contextualizarmos muito rapidamente a questão histórica, né? Porque com o processo de escravidão ocorreu a diáspora negra. E a diáspora negra foram esses negros levados contra sua vontade para outros
países, outros continentes, outros lugares. Essa diáspora fez com que o Brasil hoje registrasse a segunda maior população negra, o país com a maior segunda população negra, quero dizer. E isso, quando o IBGE traz o recorde de quantos pretos e pardos no escopo de negros temos hoje, significa aproximadamente 53% da população. Essa população que vive a miscigenação aqui no Brasil. Essa população, ela tem a origem, como falamos, no processo histórico de escravidão diáspora, num outro continente, onde o funcionamento ambiental fez com que o organismo, a fisiologia, o funcionamento do seu organismo acontecesse de uma outra maneira e, lógico, despertasse lá, de acordo com o seu ambiente, certas doenças específicas que vieram com essa população escravizada e forçada que aqui está, que esteve, perdão. O exemplo clássico é a anemia falciforme. A anemia falciforme, ela é uma doença genética, de mutação genética, que identificada pela hemoglobulina S. Essa mutação genética, na ocasião, em África, ela foi considerada uma proteção, porque em África aconteceu a malária. Com a diáspora negra e os processos de miscigenação, e aí recortemos Brasil, nós acabamos aqui, então, com mulheres e homens, negros e negras, afrodescendentes ou afrodescendentes, com o gene que determina a doença, que é o gene S, a hemoglobulina S. Então, é A para normalidade e S para anemia falciforme. Do encontro, por que da necessidade de aconselhamento genético? Por que da necessidade de sabermos se temos ou não esse traço? Porque do encontro entre um homem a normalidade S traço doença, com uma mulher a normalidade S traço doença, eu posso ter 25% de possibilidade de surgimento da doença. Provavelmente terei nesse encontro. Provavelmente que terei. Né? Porque aí nós fazemos aquele, pedagogicamente falando, aí fica azão, S, que determina 4 possibilidades, e uma delas é doença. Pequena, 25%, mas é doença. Né? Reconhecer isso, enquanto política pública, é fundamental. Por quê? Porque essa é uma doença que, quando não é pensada a assistência correta do ponto de vista medicamentoso e do ponto de vista de identificar o sinal e sintoma dessa doença, ocorre que a longevidade da pessoa, a expectativa de vida dela, como já foi um dia, hoje não o é, parava aos 15 anos. E aí, por que isso acontecia? Ele perguntava quais eram os sintomas. Porque essa condição S faz com que eu tenha uma hemácia, ao invés de redonda, em forma de foice. A produção na medula óssea acontece em forma de foice. Quando vai para a corrente sanguínea, na pequena circulação, coração, pulmão, coração, grande circulação, corpo, coração, nos microvasos, nos capilares, elas param. Quando param, elas geram dores horríveis. Dores, crises de dores horríveis nas articulações. Se não identificado, se não há o conhecimento do profissional de saúde, que diante de um afrodescendente, de um pardo, ou preto, ou negro, ele tende a ter esta instigação para a clínica para investigar a possibilidade da anemia falciforme, ela pode ficar indo e voltando do serviço de saúde e reduzir drasticamente o seu tempo de vida, acontecendo um acidente vascular cerebral. Hoje, o que nós podemos
pegando a diáspora negra, nós temos muitos afrodescendentes. Cássia, todos que têm a descendência afro-brasileira, né? Elas têm tendência a ter essa doença? Elas podem ter, Sim. né? Não necessariamente tem. Pode ser traço falciforme, ter só a Certo. alteração S, da qual falei. Sim. Podem ter. E quais são os sintomas quando se tem essa alteração falciforme? Essas dores crônicas nas articulações, feridas em membros inferiores, com pouca idade, episódios de acidente vascular cerebral, cognitivamente, dificuldade por conta dessa questão de oxigenação cerebral, dificuldade no aprendizado, daí a necessidade de compreensão de como estar aplicando conhecimento para uma criança que tem o diagnóstico, que é um anêmico falcêmico. Priaprismo, que é a ereção contínua e permanente. O homem chega no serviço de urgência e emergência por isso a necessidade do preparo para o acolhimento, a necessidade da investigação com profundidade, considerando se está diante de pardo ou preto, por isso é importante o quesito cor, associando aos sinais e sintomas que o cliente, ou o paciente, ou o usuário traz, fazer uma investigação aprofundada. Mas você acha que o nosso sistema de saúde está preparado para fazer essa triagem com tanta delicadeza? Assim, você teve esse conhecimento porque você foi agraciada por pessoas que acreditaram e apoiaram para que você fizesse esse recorte étnico-racial. Mas nem todos os lugares ocorrem isso. É verdade. É uma constatação. 2009, o governo federal traz a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Nessa perspectiva, o movimento social e, enquanto política pública, a saúde da população negra, no princípio de formação, preparo dos trabalhadores para compreenderem essas doenças com maior incidência, que são os casos novos com diagnóstico, por exemplo, de anemia falciforme ou de hipertensão, ou doenças com maior prevalência, como o mioma uterino, 3 vezes mais provável de acontecer em mulheres negras do que em mulheres brancas. Essa necessidade de sensibilizar, ela é contínua e permanente, para que consiga chegar nesse preparo que eu considero que será sempre de reiterar com inovação, novo conhecimento tecnológico científico e trazendo sempre à tona. Nós temos 53% de negros no Brasil. Então, é de suma importância e se faz necessário, e é um respeito ao outro. E saúde é respeitar o outro. E é um respeito ao outro e, particularmente, inteirar-se desse conhecimento diz um preparo e, ao mesmo tempo, tira um preconceito, porque quem não é visto não é lembrado, se eu não falo, eu não vejo, eu não assumo. Então, morrerão, deixa... Não, pera lá. Existe essa peculiaridade, existe esse respeito a uma população negra de 53% de um Brasil enorme. Exatamente. Então, se faz necessário, já se passou da hora de conscientizar, de né? conscientizarem e terem pessoas preparadas para diagnosticar essa patologia. Exatamente. Perfeito, perfeito, perfeito. Porque respeito em saúde é você compreender a especificidade de cada um de nós e atender com integralidade, de maneira geral. É como, por exemplo, uma população cigana que habita ainda
por favor, me ajudem. Eles ficam... acampamento. Em acampamento. Acampamento. Pode ser. E há a necessidade de ter ali um olhar que as doenças do aparelho respiratório estarão muito presentes neles. Por conta do lugar, da ambiência, que é cultural e que deve ser respeitada. Eu, enquanto saúde, não tenho de julgar se é certo ou se é errado. Não. Eu, enquanto saúde, tenho que compreender que saber é obrigação. E esse lugar pode trazer tal doença e investigar. Enquanto saúde, tem que procurar respeitar e procurar pesquisar todas as culturas e suas peculiaridades para achar caminhos de solução. E não simplesmente fazer de conta que não existe. Isso, essa população, ela não é invisível. Não. Não pode assim ser tratada. Quando falamos em respeito, pensamos a população negra, não é ser mais nem menos. O debate não é esse. Não, o debate não é isso que a gente está trazendo. não. Não é não é isso. Respeito. É respeito. O respeito acima de tudo, né? O respeito ao ser humano. Isso. E com esse bate-papo, nós pedimos para que você espere. Voltamos já e daremos continuidade a esse assunto. Não saia daí, até já. Oi, estamos de volta aqui com Frente e Verso. Prazer em tê-los aqui conosco, com as nossas convidadas Roseli Lima e Cássia Arruda. Cássia, diga um pouco mais, só para nós finalizarmos esse assunto sobre anemia falciforme, o que realmente, quais são os sintomas, o que realmente ocorre para que nós possamos identificar. E a Roseli tem uma pergunta a fazer. Sim, eu gostaria de saber se tem cura e qual o tratamento específico para essa doença. Certo. A cura é o transplante de medula óssea. Isso é cura, né? Tratamento tem o ácido fólico. Desde 2000, como política pública, o teste do pezinho faz essa mensuração se há ou não o anemia falciforme. O quelante, quando na fase adulta há necessidade da transfusão sanguínea, a transfusão faz com que fique muito ferro no organismo. Então, o quelante vem e retira, porque o nosso organismo não faz esse movimento naturalmente. São essas as maneiras de tratamento, logicamente, com os opioides, que são os analgésicos, para dar conta que eles têm efeito similar à morfina, para dar conta das dores, porque são dores horríveis, horríveis. Nossa, Sofrimento, né? É bem muito sério mesmo, sofrido. Né? Bem sério. Então, eu peço a vocês, afrodescendentes, por favor, se atentem, procure saber um pouco mais sobre esta patologia, procurem saber os sintomas um pouco mais, para que vocês possam, assim, solicitar aos agentes de saúde que tenham este olhar um pouco mais delicado para diagnosticar com exatidão se, porventura, vocês venham a ter essa patologia. Então, agora, buscando um pouco uma outra patologia também que infelizmente está e consta entre os afrodescendentes, viria a ser lúpus. Você pode nos falar um pouquinho a respeito? Sim, e aí, desculpe, você me fez a pergunta quanto aos sintomas. E a dor crônica é que sempre acontece e aguda por conta da intensidade, que sempre leva para o serviço de urgência e emergência, já é um sinal para, quando retornar para a atenção básica, o médico, a enfermeira pensarem a investigação para anemia falciforme. É o primeiro caminho. Certo. Com relação ao lúpus, o lúpus também é uma doença com maior incidência e prevalência na população negra, mas não só. Também nos hispânicos e nos asiáticos. Hispânicos e asiáticos, de fato. É uma doença autoimune. Ela se manifesta, primeiramente, com muita dor muscular.
Ela pode acontecer também depois de você passar por um período de exposição solar ao sol e identificar algumas manchas na face. E se observarmos, o desenho é similar a uma borboleta. Sim. Esses sinais, uma fadiga excessiva, diz que impossibilita você de fazer agir. Nossa. E pequenas ações. Você Pequenas sente ações? pequenas Exatamente. ações dentro da sua casa. Por exemplo, se você gosta de varrer sua casa, é uma fadiga que lhe consome, assim, que você não consegue, aí vem a dor muscular. Esse é um sinal e sintoma para que o profissional, médico e enfermeiro, diante de um afrodescendente preto ou pardo, ou, obviamente, o hispânico, o asiático, ele pense o aprofundamento da investigação em direção ao lúpus. E aí os exames, né, que vão específicos, urina, que será solicitado, sangue, e o fator FAM, que é o fator anticorpo, que traz aí uma possibilidade já de dar positivo para a doença. Acho que está faltando muita informação, né? Acho que nós estamos pobres de informação. Que isso daqui que é muito bom levar para o público, né? Que às vezes tem dúvida. Eu acho importante, eu acho que, olha, Sandra, parabéns. Porque essa informação que está levando, hoje eu estou adquirindo informação que eu não tinha. Então, só tenho que agradecer essa informação. Eu acho que precisa a população ser mais bem informada sobre essas doenças. Precisa, né? Porque, veja bem, quando eu estava trabalhando no Sindicato dos Metalúrgicos, nós tínhamos uma colaboradora lá, uma moça nova, uma negra, com filhos pequenos. Ela foi acomedida de alguns sintomas, igual você falou. Ela faleceu rápido, foi muito rápido. Foi muito rápido. No final que conseguiram diagnosticar que ela tinha lúpus. E foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi falar dessa patologia. Aí eu fui em busca de informações para saber que patologia era essa, que doença era essa, que eu nunca ouvi falar. E por que ela tinha uma maior incidência com os afrodescendentes, hispânicos e asiáticos? Eu não sabia que isso era possível. Eu passei há pouco tempo, minha cunhada querida faleceu devido ao lúpus. Então eu participei, também não conhecia, então fui tentar entender, porque era uma mulher muito ativa, uma negra muito ativa, cantora, então trabalhava na prefeitura também. E eu de repente eu vi ela não conseguir fazer todas aquelas atividades que ela fazia, cantar na noite. E eu conheci essa doença assim pessoalmente e perdemos, infelizmente, Maria de Fátima. Então faz a gente repensar o quanto é importante a gente conhecer as doenças para tratar, refletir e divulgar. Exatamente. Nós temos que divulgar, não que queiramos que as pessoas venham a ter essa patologia, obviamente, nós queremos todo mundo com saúde, mas que as pessoas possam saber que ela existe e auxiliar no sistema de investigação, junto ao seu médico, enfim, a quem estiver lhe socorrendo, estiver lhe atendendo. Não fazer de conta que ela não existe, como nós falamos agora há pouco da anemia falciforme. Nós somos seres humanos por um todo. Só que existem algumas patologias que são específicas de um pedaço da sociedade, de alguns componentes da nossa sociedade, de acordo com a sua árvore genealógica. Então, é isso que nós estamos pedindo, que se divulgue, que se conheça. Não faça de conta que ela não exista. Ela existe, infelizmente existe. Mas se, retorno a pergunta a você, Cássia, se for diagnosticado a lúpus em tempo hábil, nós temos como combater, nós temos como ter um tratamento, ter uma sobrevida? A ampliação da sobrevida e a qualidade ao viver. Qualidade de vida, bem-estar, com o diagnóstico precoce. O tratamento com anti-inflamatório, ela é uma doença, né, que não tem cura,
Não tem cura, né? Ainda, porque o avanço científico tecnológico, concordo plenamente, querida, né? Então, todas as doenças, independentemente de nós tratarmos as especificidades, quanto antes diagnosticadas, melhor será o bem-estar desse indivíduo, né? Para estar bem, apesar do diagnóstico, não é apesar de, estar bem com o diagnóstico, caminhar bem, estar tranquilo, com qualidade de vida, equilibrado no seu funcionamento interno e com a doença sob controle, controlada. Porque, veja bem, como você bem falou, de acordo com o avanço na tecnologia, coisa que eu ainda acho um absurdo, que eu nunca vi, é cura ainda para o câncer. Mas outras patologias que surgiram bem depois já estão aí num avanço tremendo, graças a Deus. Mas o câncer é uma das que eu vejo que nunca acontece nada, né? Muitas vezes acontece só alguns medicamentos que ameniza algumas dores. Mas essas patologias nós poderemos sim tratar com mais carinho, saber os sintomas, debater sobre o assunto e pedir realmente que os nossos governantes se atenham a essas patologias e deem o valor devido para mais estudos, mais pesquisas. Exatamente. Mais pesquisa. Quantas pessoas já não morreram? Ou quantas pessoas estão doentes no momento para que nós tenhamos que estar aqui fazendo esse debate? Então, nós temos que perguntar, sim, levar o conhecimento, sim, e fazer com que os nossos governantes tenham um carinho devido para com a população negra também. Cássia, suas considerações finais, por gentileza. Eu agradeço a oportunidade de aprender, a oportunidade de trazer e compartilhar aquilo que eu venho estudando, que eu venho buscando aprofundamento, que tenhamos outras oportunidades, existem vários outros temas dentro desse temário que a gente pode aprofundar e dialogar. E eu quero fechar trazendo um exemplo, quando você falou do câncer, tem a questão do câncer de próstata. Onde está a sua maior incidência e prevalência, os casos novos, que prevalência é o caso novo, nos homens negros acima de 60 anos. Né? Então, é necessário que políticas públicas que compreendam a diversidade entre as pessoas sejam implantadas, pensadas e depois implementadas, colocadas em prática. Uma nação se fortalece assim, quando ela reconhece a sua diversidade, quando ela se reconhece e quando ela respeita cada um com o seu cada qual. Por isso é indivíduo. Isso, obrigada, muito grata, Eu que lhe agradeço, muito grata. Cássia, muito obrigada. Rose, por favor, Roseli, faça as suas considerações. Eu só tenho que agradecer muito participar mais uma vez, esse conhecimento, e falar para os nossos governantes, levar para a população conhecimento, se atentar, não vamos perder ente querido, não deixa eles embora para tentar ajudá-los. Veja bem, eu quero aqui agradecer as minhas entrevistadas, a Cássia, a Roseli, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pela abordagem dos assuntos. Cada vez que tocamos nesse assunto, eu aprendo mais. Espero que você também tenha aprendido. Procure se ater um pouco mais sobre o assunto. E nós estamos aqui, com Frente e Verso, trazendo cada vez mais notícias para vocês. Estaremos todos os dias com você na TV Destaque, trazendo e abordando vários assuntos na cultura, na saúde, na moda, na educação, enfim, todos os assuntos que sejam pertinentes a vocês guarulhenses. Nós, da TV Destaque, temos o prazer e a honra de tê-los aqui conosco todos os dias. Para isso, eu, Sandra Santos, no programa Frente e Verso, conto com vocês todos os dias. Obrigada. Tchau.